Bem-vindos a mais uma apresentação sobre bioclimatologia animal para o curso de graduação em zootecnia da UFLA. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira e nós vamos conversar agora sobre modificações ambientais secundárias. As modificações ambientais secundárias são aquelas que a gente só vai pensar em programar, em projetá-las, depois que todas as modificações primárias possíveis foram adotadas. Então veja, por favor, os vídeos parte 1 e parte 2 que nós colocamos de modificações ambientais primárias, para depois a gente pensar em adotar qualquer modificação secundária. Porque o nosso objetivo com as modificações secundárias é trabalhar o microambiente. É consertar, entre aspas, um problema que nós não conseguimos resolver com o uso de modificações primárias. Então, como exemplo, nós temos aí ventilação forçada, aquecimento, nebulização, tudo isso é exemplo de modificações ambientais secundárias. Dentro delas, então, nós separamos aqui para estudar a ventilação, vamos trabalhar o resfriamento latente, aquecimento e iluminação. Iniciando pela ventilação, qual que é o objetivo de nós adotarmos ventilação artificial no galpão? Pensando também, aproveitando aí a ventilação natural ao máximo, porque as modificações primárias já foram utilizadas. Esse é o nosso pensamento. Então veja, a ventilação ela tem dois objetivos principais. Primeiro, facilitar a troca térmica do animal com o meio ambiente, principalmente em situações de época de calor, e remover o excesso de gases e vapor de água no interior da instalação. Também é utilizada para manter o ambiente livre de impureza e odores, fornecer oxigênio, reduzir a concentração de CO2 e amônia dentro da instalação, remover excesso de calor, como nós já dissemos, e resfriar os componentes da edificação. E também a gente não pode se esquecer dessa ventilação no inverno. Normalmente, quando chega a época de temperaturas mais baixas, nós fechamos toda a instalação, principalmente para animais jovens, e na verdade as trocas higiênicas elas são importantes na época do inverno. No verão, além das higiênicas, a gente vai trabalhar também, claro, com as trocas térmicas. E os ventiladores, eles são usados para promover essa diferença de pressão do lado de dentro em relação ao lado de fora do galpão. E nós temos alguns tipos de ventilação que a gente pode adotar. Veja nessas três figuras aí, mostrando exemplos de ventilação cruzada ou ventilação unilateral. A ventilação cruzada é todo tipo de ventilação que promove a entrada de ar, a entrada do vento de um lado da instalação e sua saída, consequentemente, na outra face. Quando a gente tem uma única entrada e uma única abertura para entrada e saída de ar, a gente então está trabalhando com ventilação unilateral. Veja que a ventilação cruzada ela é sempre mais eficiente do que a ventilação unilateral. Normalmente em construções rurais para produção animal, a gente tem a ventilação chamada cruzada. E nós vamos usar então ventiladores para isso. Não nos esqueçamos que eles são sujeitos à corrosão, ao pó da atmosfera. Nós podemos usar diferentes tipos de ventiladores e nós temos a opção, como eu disse, no verão, de usar ventiladores com duas velocidades, que a gente pode trabalhar com a velocidade menor no inverno para poder fazer a ventilação higiênica e usar a velocidade maior no verão para, além da exaustão de gases, a ventilação higiênica, a gente pode também trabalhar com a dissipação, auxiliar na dissipação de calor do galpão. Vamos escolher ventiladores pelo tipo de tração. Veja que a manutenção faz diferença. Nós temos que olhar duas coisas importantes no ventilador, além do custo, claro. Olhar o tipo de manutenção e nível de pressão sonora que eles vão trabalhar quando em funcionamento. Então veja, para bovinos leiteiros, por exemplo, agora com o advento do compost barn, que há necessidade obrigatoriamente de ventilação da cama para baixar a umidade,
e manter o sistema todo funcionando de uma maneira mais eficaz, nós temos duas opções. Do lado esquerdo, na figura, nós temos aí ventiladores de baixo volume e alta velocidade. Normalmente maior pressão sonora também. E do lado direito da figura nós temos ventiladores, exemplo de ventiladores com alto volume de ar e baixa velocidade. Veja que o tamanho dele é maior do lado direito em relação aos ventiladores da foto do lado esquerdo. Então, qual deles nós vamos adotar dentro de uma instalação? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Diferentes ventiladores, vejam, ventiladores de baixo volume e alta rotação, que é essa parte primeira, e ventiladores na segunda parte da tabela, ventiladores de alto volume e baixa rotação. Vejam ventiladores do A até o F, nós temos ventiladores menores, com diâmetro de 1,25 m até 1,60 m. Agora, desculpem, na segunda parte da figura, ventiladores A, B, C, nós temos ventiladores de alto volume de ar, diâmetro bem maior, de 7,30 metros, 6,78 metros, 7,5 metros. Então veja que a rotação dos ventiladores da primeira parte da figura é muito maior em relação aos ventiladores de maior volume na parte de baixo da tabela. Veja a recomendação de distância de instalação entre os ventiladores, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa. Veja a capacidade deles aqui também, de metros cúbicos por hora. E quando a gente começa a trabalhar com eficiência energética, aí a coisa fica interessante. Porque ventiladores, por exemplo, na primeira parte da figura, dois ventiladores bem parecidos aqui, em termos de diâmetro, aliás, bem idênticos, né? O ventilador D e o ventilador E, com 1,53 m de diâmetro. Rotações bem parecidas, recomendação de instalação dentro do galpão semelhante, potência de motor muito parecida. Quando a gente vem trabalhar com capacidade de ventilação, ou seja, quantos metros cúbicos de ar por hora esse ventilador remove da instalação, a gente observa que o ventilador E ele é muito mais potente do que o ventilador D. O ventilador E ele retira da instalação 56 mil metros cúbicos, enquanto que o ventilador D de dado retira 48 mil metros cúbicos. Mas quando a gente vai analisar, ou seja, nós olhamos ventiladores de mesmo tamanho, rotação bem parecida, recomendação de instalação a mesma. Mas veja que esse ventilador D, ele necessita de um motor de 1,5 CV, 1,5 cavalos. Então a eficiência energética desses ventiladores aqui são diferentes. O ventilador D, por exemplo, ele tem uma eficiência energética em metros cúbicos por hora para cada watt de gasto de energia elétrica, muito maior do que o ventilador E. Então, a gente tem que trabalhar em cima, para a escolha de ventiladores, em cima desta eficiência energética. Aqui nós não colocamos na sequência, mas veja, de todos esses ventiladores aqui, de alta rotação e baixo volume, o melhor deles em termos de eficiência energética seria o ventilador C, com 1,52 m de diâmetro, rotação de 520, motor de 1,5 cavalos, mas com a capacidade de 86 mil metros cúbicos por hora. Então, ao final do mês, ele vai ter uma eficiência energética maior. E eu venho mostrar para vocês aqui outra opção que os produtores mais recentes têm no mercado, é o uso de ventiladores com alto volume e baixa rotação. Veja na parte de baixo da figura, nessa parte em rosa e branco, que eu destaquei aqui, ventiladores ABC, mas veja os valores de eficiência energética desses ventiladores. E o produtor, em princípio, às vezes pode ficar receoso em adquirir um ventilador desse tamanho, desse porte, em função do custo, mas ele se paga muito rápido, porque a eficiência energética é muito maior e a pressão sonora é muito mais baixa, é muito menor, é mais confortável para as vacas. Então, um único ventilador,
de alto volume e baixa velocidade, baixa rotação, poderá substituir vários ventiladores menores, que nós colocamos aí na figura, na tabela entre a letra A e F. Então esse é um parâmetro de escolha bastante interessante da gente começar a adotar daqui para frente. Vamos à necessidade de ventilação. Para bovinos leiteiros, então, nós temos diferentes recomendações para verão e para inverno, tem os autores aí, as referências, mas a recomendação geral que nós temos, você faz o cálculo do volume interno da instalação e os seus equipamentos têm que ter capacidade de renovar todo o ar da instalação a cada 60 ou 70 segundos, ou seja, a cada minuto todo o ar da instalação tem que ser substituído. Por aí você já tem uma ideia de quantos ventiladores você vai precisar em função da potência de cada um. E o posicionamento ideal é esse que nós estamos mostrando na figura. Como nós falamos no vídeo de modificações ambientais primárias, se não me engano na parte 1, a gente viu o posicionamento de ventilação lateral. A maior eficiência do sistema de ventilação é esse daí, porque você tem menor escalonamento de pressão. Então o ideal é isso. Trabalhe com o ventilador sempre associado à ventilação natural, sempre auxiliando, nunca na posição contrária em relação à ventilação natural do local. Quando você opta por ventilação tipo túnel, essa figura que está mostrando no slide, então as laterais do galpão normalmente elas são fechadas. Se você não consegue fechar essa lateral do galpão, você não vai obter uma ventilação tipo túnel. E aí nós teremos normalmente em galpões de frangos de corte, a gente tem esse tipo de ventilação, exaustores desse lado, ou seja, ventiladores de pressão negativa numa parte do galpão e uma entrada de ar na outra extremidade do galpão, proporcionando um túnel de ventilação dentro do galpão. O interessante desse galpão é que a gente consegue trabalhar numa climatização mais eficiente, desde que a gente consiga manter o escalonamento de pressão, ou seja, consiga manter a velocidade do ar mais uniforme possível ao longo de toda a extensão do galpão. Nessa foto, aliás, nessas duas fotos, a gente consegue observar as vantagens da ventilação. Veja, são termogramas obtidos em vacas leiteiras, e na foto do lado esquerdo a gente tem vacas sem ventilação, com temperatura superficial de 35,7 e a outra vaca 34,8. E do lado direito a gente tem outro termograma mostrando aí temperaturas superficiais das vacas com o uso de ventilação. Veja como melhora a dissipação de calor e faz com que a vasodilatação periférica diminua. Menos fluxo sanguíneo na superfície significa mais fluxo sanguíneo internamente. Mais fluxo sanguíneo internamente significa maior quantidade de hormônios por uma vaca que está em reprodução, maior quantidade de leite na glândula mamária, maior circulação sanguínea. Então veja, a ventilação ela é importante e ajuda muito a reduzir a temperatura superficial da vaca. Mas só com ventilação nós conseguimos trabalhar com vacas mais resistentes ao ambiente, ao calor ambiente. Então, quando usamos somente ventilação forçada, você vai trabalhar bem com vacas de baixa produção. Vacas de produção mais elevadas, elas exigirão um sistema de conforto térmico mais eficiente, além da ventilação que nós vamos ver mais para frente. Aí nós entramos nesse ponto que é interessante, que é o resfriamento latente. Relembrando aí a carta psicrométrica, o funcionamento dela, veja que nós temos aqui nessa linha de baixo a temperatura do ambiente, temperatura de bulbo seco. Nessa coluna da direita nós temos a razão de mistura em gramas de vapor por quilograma de ar seco, e aqui nós temos a entalpia, que representa a quantidade de energia por quilo de ar seco. Então veja, quando a gente trabalha com o resfriamento latente, nós estamos movimentando a curva
na carta psicrométrica. Nós estamos trabalhando aqui com teores de umidade, iniciamos com teores de umidade mais baixo e vamos fornecendo, além da ventilação, água no ambiente, na forma de vapor, na forma de gotículas menores ou maiores, dependendo da pressão do sistema. E a nossa intenção é subir a umidade relativa para que o animal consiga, com o calor corporal, evaporar essa água presente no corpo. Então veja que nós trabalhamos aqui aumentando a umidade relativa do ambiente, partindo aqui nesses dois exemplos, no ponto 1, no ponto E1 e ponto E2, nós passamos do 1 para o 2, ou seja, subimos a umidade relativa aqui de 35% mais ou menos, para em torno de 80%, 70% a 80% na umidade relativa. E veja como a gente muda na escala de entalpia. Ou seja, como a gente muda a quantidade de calor, a quantidade de energia calorífica presente no ambiente. Nós passamos aqui de 82 para 66, mais ou menos. Com isso, a temperatura do ar baixa. A sensação térmica da vaca ou do animal que está exposto a esse tipo de tratamento de resfriamento latente é de que a temperatura ambiente diminuiu, é de que a facilidade de dissipação de calor é maior agora. Então veja como o resfriamento latente ele é importante nesse sentido. Ele deve ser utilizado quando a umidade relativa do ambiente permita esse uso. Você não vai trabalhar com resfriamento latente em regiões de umidade relativa sempre alta ao longo do ano. Quando você tem, mesmo nessas regiões, se você tiver parte do dia com umidades relativas mais baixas, aí o resfriamento latente vai fazer a diferença positivamente. Num dia de chuva, por exemplo, esse tipo de modificação ambiental secundária não tem vantagens. Em regiões em que há um regime de chuva mais frequente, ele não pode ser adotado, professor? Claro que pode, desde que você ligue o sistema latente somente nos momentos em que você tenha uma umidade relativa um pouco mais baixa, que permita o funcionamento eficaz do sistema. Então lembre-se da carta psicrométrica para você adotar ou não o sistema de resfriamento latente. E o resfriamento latente, então, ele passa por aspersão ou nebulização. A gente vai usar aspersores, nebulizadores. Nós podemos trabalhar com esse sistema de resfriamento no telhado ou sobre os animais. Não é muito comum o uso no telhado, mas é uma alternativa muito interessante, tá certo? Nós vamos mostrar uma figura daqui a pouco. E o sistema pode ser de baixa pressão ou de alta pressão. Quando o sistema é de baixa pressão, normalmente as gotas são maiores. O volume de água é maior gasto nesse tipo de sistema. E qual é o objetivo desse sistema de baixa pressão? É molhar o animal. Então, por exemplo, para bovinos leiteiros, se eu não molhar a vaca, não tiver uma quantidade de água disposta na superfície do animal, de modo que o calor da vaca faça com que, via dissipação de calor evaporativa e também uma corrente de convecção, venha e promova a dissipação de calor do corpo da vaca, eu não consigo fazer uma dissipação eficiente. Se eu jogar baixa pressão para a vaca leiteira, eu faço com que na superfície da pele haja uma camada de água e o calor da vaca é utilizado para evaporar essas gotículas de água. O sistema não tem o intuito de resfriar o ar, como nós colocamos aí. Ele vai usar gotas grandes para molhar a vaca e, com isso, utilizar o calor da vaca para evaporar essa gota de água que está na superfície da pele. É diferente, então, no sistema de alta pressão, porque no sistema de alta pressão nós temos gotas menores. Nosso objetivo aí é arrefecer o ambiente. Eu quero que essa gotícula de água, bem pequena, que ela venha a ser evaporada antes de atingir o piso. O piso tem que ficar seco quando o sistema é bem ajustado. Então são recomendações diferentes, estão percebendo? Baixa pressão e alta pressão. O sistema de alta pressão ele é sempre mais oneroso na sua instalação. Exige uma qualidade de água do ponto de vista principalmente de limpeza, quantidade de filtros maiores, porque o sistema pode vir a ter interrupção de fluxo, e aí você pode fazer a decisão de um ou outro sistema
para adoção de um ou outro, dependendo de qual o seu objetivo dentro da instalação. Como eu disse, a aspersão de telhado é bastante interessante e pouco utilizada. Ela tem uma vantagem muito grande de reduzir a temperatura do telhado e fazer com que menos calor chegue até o interior da instalação. Não se esqueça do uso de calhas para reaproveitar essa água e bombear novamente para o aspersor em cima do telhado. A aspersão de animal é muito utilizada em bovinos leiteiros. Veja que sempre o sistema de baixa pressão utilizado para encharcar a mesma vaca, o volume de água gasto é maior. E veja como tem reflexo positivo nos animais. Coloquei para vocês na primeira foto aqui e a segunda, que a gente já viu no outro slide anterior. A gente tem a importância da ventilação no segundo slide, na segunda foto, em comparação com a primeira. A temperatura superficial da vaca diminuiu bastante, saiu lá de 35, 34 para 30, 32 graus Celsius. E quando a gente usa, além da ventilação, também água, a gente tem uma redução muito maior na temperatura superficial. E aí, mais uma vez, vasodilatação periférica menor quando se usa os dois sistemas em conjunto. Por isso, a maior vantagem da combinação dessas duas opções de modificações secundárias, e por isso elas são bastante utilizadas na bovinocultura leiteira de alta produtividade. O resfriamento adiabático evaporativo, ele funciona da maneira como vem mostrando nessa figura. O ar externo ele passa por uma colmeia, por um painel evaporativo, ele está do lado de fora do galpão mais quente e mais seco. Quando ele passa por esse painel evaporativo, onde tem uma coluna de água passando pelo painel, ele, através dessa coluna de água, o calor vai ser utilizado para evaporar a água. Então ele entra no galpão com temperatura mais baixa, ele entra resfriado e o ar internamente é mais úmido. Funciona bem em regiões mais secas, então com umidade relativa mais baixa. E assim vai permitir o resfriamento adiabático, que ele pode ser trabalhado da forma mais localizada, como é o caso da foto da esquerda aqui, o ventilamento em duto, que vem soprando na cabeça da porca, resfriando só o microambiente da porca, ou a ventilação em todo o galpão, que a gente usa mais para frango de corte, com ventilação tipo túnel, começando a ser adotada para bovino leiteiro agora, mais recentemente nos últimos anos no Brasil. Veja aí um exemplo de um galpão, uma foto com um galpão com resfriamento adiabático, todo fechado, nas suas laterais. Aqui são os exaustores e aquela colmeia que eu mostrei para vocês inicial, esse painel evaporativo aqui, ele está situado na outra extremidade do galpão. Quando a gente usa climatização, às vezes você vai estar se perguntando agora, o custo da instalação é maior, claro que é, mas você tem uma possibilidade de produção muito mais elevada. Coloco aí duas fotos. Do lado esquerdo a gente tem uma densidade bem menor, num galpão aberto, 10 aves por metro quadrado. E embaixo a gente tem, do lado direito e no canto inferior do vídeo, a gente tem uma densidade muito maior de frangos. Então vejam que às vezes a climatização permite que você tenha uma produtividade maior também. E para ruminantes, esse sistema adiabático vem sendo adotado, alguns projetos já implantados no Brasil, com resultados bem interessantes. Veja que ele é bastante eficiente em regiões com temperatura um pouco mais alta e umidade mais baixa, como eu disse mais cedo em outro slide. Fechando a parte de modificações ambientais secundárias, nós entramos em aquecimento. Aqui nesse caso, a gente vai pensar nos jovens. Por exemplo, aquecimento para pintinho, aquecimento para leitão, que a gente tem várias opções de aquecimento, como vem mostrando aí no slide. E o nosso objetivo, então, é fazer com que a temperatura de conforto dos animais seja atingida. Nossa preocupação não é somente com a temperatura, mas com os índices bioclimáticos como um todo. Então, a observação do comportamento dos animais é fundamental na opção por aquecimento, principalmente para animais jovens.
Mais uma modificação ambiental secundária interessante, que não era muito usada antigamente para outros animais, além de cabras, ovelhas, gatas, égua, que tem uma diferença muito grande, a resposta muito alta da iluminação na reprodução. Nós vemos agora que com o fechamento das instalações, com o advento da climatização, o galpão tem ficado mais escuro dentro da instalação. Então a iluminação ela pode fazer a diferença. Nesse caso aqui o exemplo que nós damos é para porca em gestação, mas também para bovinos leiteiros, quando se trata de resfriamento adiabático evaporativo. Veja aqui que os animais, há uma recomendação mínima de lux para esses animais, mesmo para bovino leiteiro, que a gente, há alguns anos atrás, a gente não tinha uma recomendação para vacas leiteiras, não tinha uma noção de influência da necessidade de iluminação, mas agora a gente tem trabalhado nesse sentido, porque com galpões fechados, galpões totalmente climatizados, a gente tem que atender essas exigências mínimas que eu coloquei para vocês para bovinos leiteiros. E quais são os erros mais comuns nas modificações ambientais secundárias? Ventilação inadequada, principalmente quantidade menor de ventiladores, com posicionamento que atrapalha às vezes a instalação. Principalmente quando os ventiladores para galpões abertos, eles jogam chuva para o interior do galpão. Equipamentos com alta pressão sonora incomodando os colaboradores e os animais, e o uso do equipamento em momento que não é necessário. Coloco o exemplo aí, como umidificador em dias de chuva e aquecedores sem termostato, aquecendo o piso ou aquecendo o microambiente, além da necessidade do animal. Com essas telas, então, nós fechamos aí a parte de modificações ambientais secundárias, e nós voltaremos em outros vídeos. Eu espero que tenham gostado e agradecemos pela atenção.